Neste vídeo eu vou fazer uma análise completa do fundo imobiliário MORC11. E como sempre eu vou começar aqui direto ao ponto. Não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá então, porque eu não gosto de enrolar. Vamos falar do MORC11, muito conhecido como MORC11. Olha só o seu dividend yield, 15,63%, realmente um excelente dividend yield. E atualmente ele está custando R$ 84,51. E você pode ver que basicamente essa aqui é a mínima de um ano, porque no último ano ele chegou a ser negociado a mais de R$ 96,00 e agora R$ 84,51. Você pode ver que é basicamente o mínimo dentro aí do período de um ano. E bem, quando a gente compara esse valor que ele está sendo negociado com seu valor patrimonial de R$ 99,15, vimos aí um desconto de aproximadamente 15%. Então é um fundo que está pagando super bem e ainda está com desconto. E também não é um fundo tão conhecido. Olha só o número de cotistas, pouco mais de 8 mil cotistas, mas mesmo assim ele possui uma excelente liquidez. Liquidez média diária de mais de R$ 1 milhão. E como alguns pediram, vou comparar com o IFIX, com o IPCA, que é o índice de inflação, e também com o CDI. E repare aqui, ó, que basicamente o fundo está tranquilo, ele está superando o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Não está superando totalmente o CDI, porque afinal o CDI saiu de 2% para mais de 13% em um curto espaço de tempo, então isso aqui é super normal. E olha só a sua comparação com o IFIX. Tem períodos que ele fica acima do IFIX, tem período que ele fica abaixo, tem períodos que ele fica pau a pau com o IFIX. Então, na minha opinião, super tranquilo, o MORC11 atualmente possui uma boa rentabilidade. E repare que nessa rentabilidade eu coloquei a variação da cota e incluí também os dividendos. E coloquei aqui o prazo máximo de 5 anos, só que como o fundo ainda não tem 5 anos, eu cliquei aqui em igualar a série histórica, então tá pegando aqui desde o início do fundo em 2021. Mas beleza, continuando, vamos ver as informações gerais do fundo. Temos o seu nome, né? Fundo Imobiliário Mori Recebíveis Imobiliários, ou seja, isso aqui é um fundo de papel. Então, preponderantemente, ele investe aonde? Em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, né? Um crédito imobiliário. Mas, de acordo com o regulamento do fundo, entrei aqui para te mostrar, ele pode investir em outras classes de ativos, como, por exemplo, cotas de outros fundos imobiliários, letras hipotecárias, LCIs, fundos de investimento em direito creditório. Ele pode, inclusive, deter imóveis. Então, esse fundo, apesar de ser de papel, pode diversificar em várias classes de ativos. E bem, ele teve seu início em 2021, não tem prazo para acabar, é gerido pela Mori e administrado, olha só, ele era administrado pelo BTG Pactual. Isso porque o fundo trocou a administradora. Olha só, eles soltaram aqui recentemente um fato relevante. Era a BTG Pactual, né, a administradora do fundo, e agora é a BRL Trust. Então, atualmente, a administração está com a BRL Trust, mas cobra a mesma taxa, é a mesma coisa. Uma taxa da administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o QCD. O yield RIMA B5, ou seja, é um indexador ligado também ao IPCA, mas também o IPCA, ou seja, basicamente aí a inflação, mais uma pequena taxinha também ligada à inflação, que a minha companhia já sabe, particularmente, não sou muito chegado em taxa de performance, mas enfim, vamos aqui continuar e ver agora algo que me surpreendeu bastante nesse fundo, é que, por um lado, a gente tem vários fundos imobiliários em crise, né? Pagavam ali R$ 2,00, R$ 2,10, como por exemplo, HCTR11, o DEVA11, o VSLH11, que também pagava muito. E aí o que acontece? Como a inflação subiu muito, eles começaram a ter várias inadimplências. Então aqueles CRIs começaram a ficar inadimplentes, o fundo imobiliário começou a entregar menos rendimento para o seu cotista, e o que acontece? A cotação seguiu isso e também começou a cair. Então são fundos que estão passando por diversos problemas. Contudo, olha só, veja isso aqui, os dividendos do MORC11. Em agosto de 2022, R$ 1,30, depois R$ 1,20, R$ 1,10, sempre acima de R$ 1,00. Então, esse fundo atualmente está com excelente dividend yield. Olha só, 17,23%, 16,13%, 15,02%, depois 13,37%. Atualmente, quando a gente olha aqui, ó, ele está com dividend yield de mais de 15%. Realmente é um fundo imobiliário que vai entregando muito dividendo para o seu cotista.
Mas onde tem um dividendo alto, existe um risco ali por trás, e é isso que a gente vai descobrir. Vamos então aqui continuar e ver a carteira de ativos do MORC11. Olha só, cerca de 89% em CRI, até porque é um fundo de papel, mas ele pode investir também em outras classes de ativos, e 11% em caixa que ele pode utilizar para comprar aí mais ativos. Um dado bem interessante é isso aqui, ó, do seu setor, né, da sua diversificação por setor, porque 53% vem aí do setor residencial, e eu não vejo muitos fundos imobiliários exposto dessa forma, repito, exposto dessa forma muito grande em residencial. Um fundo imobiliário ou outro tem exposição sim em residencial, mas em um percentual um pouco menor. Mas ele também possui a outra metade em loteamento, varejo, corporativo, logístico e até mesmo home equity. Em relação ao prazo médio desses CRIs, isso aqui sim é um ponto para a gente ficar de olho, porque cerca de 20% vão vencer em até 2 anos, cerca de 37% basicamente entre 2 e 3 anos e meio, e o restante basicamente acima de 3 anos. Então, assim, é um fundo imobiliário que mais da metade dos seus CRIs vão vencer no curtíssimo prazo. Então, fica muito atento a isso. Já quanto às suas taxas, olha só, temos aqui 37% rendendo o CDI mais 4,72%. Estou pegando aqui a parte de aquisição, que na minha opinião é a principal parte para saber se o fundo imobiliário é muito arriscado ou menos arriscado, enfim, não vou levar ainda em consideração o valor aqui de marcação a mercado. Poderia levar também, mas pode ver que está bem perto, né, do seu valor aqui de aquisição. Então temos aqui 37% CDI mais 4,72% e 63% IPCA mais 9,71%. Cara, olha só essas taxas. CDI mais 4,72%, IPCA mais 9,71%. É um fundo imobiliário que realmente é bem arriscado, não à toa ele está pagando super bem. Mas pode acontecer, né? Pode ocorrer inadimplências, até porque essa taxa aqui realmente é muito elevada. Não à toa, quando a gente abaixa aqui o relatório do fundo, ele mesmo fala pra gente, ó, que esse fundo é high yield, ou seja, ele busca entregar uma taxa um pouco mais elevada para o seu cotista, em detrimento a um risco também mais elevado. Então, se você quiser investir aqui nesse fundo, saiba que é um fundo high yield, ou seja, com risco bem elevado. Quando a sua carteira de investimento, olha só, na minha opinião, ele possui uma baixa diversificação de ativos. Para um fundo de papel ter uma boa diversificação de ativos, ao menos na minha opinião, é de pelo menos 40. Esse fundo aqui, ele possui participação em pouco mais de 22 ativos. Sei que está pequeno, mas é só para você ver, ó, pouco mais de 20 ativos. E ainda tem esse pipeline aqui de aproximadamente 15 milhões que está previsto. Mas, até o momento, temos aqui esses ativos aqui que o fundo imobiliário possui participação. Quanto aos seus LTVs, mais da metade possuem um LTV superior a 50%, ou seja, são CRIs com poucas garantias, então são arriscados. Essa carteira aqui é bem enxuta, né? Não é diversificada e possui poucas garantias. Então, assim, se você quiser investir, que coloque naquele percentual de risco na carteira, porque realmente é um fundo que está pagando muito, mas é um fundo também que pode ter algum problema ou outro nesses CRIs, porque afinal é um fundo high yield. Então, assim, na minha opinião, eu acredito que vale a pena, desde que você coloque no seu percentual de risco na sua carteira. Claro, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Mas se você já tiver aí a sua parte de risco da carteira preenchida, cara, eu já não colocaria mais nada aqui nesse fundo, porque afinal, se você começar a colocar da sua parte segura nesse fundo, pode ser que daqui a um tempo ele diminua os seus rendimentos e aí o que vai acontecer? A cota vai começar a cair e você vai acabar começando a perder dinheiro, assim como outros fundos imobiliários, né, que fizeram isso com seus cotistas. Temos, por exemplo, HCTR11, DEVA11, enfim, outros fundos imobiliários. Mas e você? O que acha aqui do MORC11? Vale ou não vale a pena? Comenta aqui, eu gosto bastante da sua participação e não se esqueça, recentemente eu lancei um curso bem completo focado em investidores iniciantes e no momento está com 60% de desconto até o dia 31 de dezembro de 2023. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.